Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do quadro do inferno pagão. Finalmente, reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter tornado felizes, o temor da verdade, o menosprezo das virtudes, a predileção pelos covardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnificência excessivos, calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura a cada dia novos prazeres nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera vencida por Belerofonte, que a hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar as raças de mortais que vivem na terra. Por outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhe dispensavam em vida, e lhes mostrava ainda outro espelho, em que se viam como a lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos que os bons e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouve-se-lhes os gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda em contrastes com o que supunham na vida, zombando dos homens convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhe fazem provar, por sua vez, a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Assim, como uma bigorna sob as marteladas dos ciclopes, quando Vulcano os acoroçoa nas fornalhas incandescentes do Monte Etna. Assim permanecem, mercê das pancadas desses escravos, transformados em verdugos. Aí viu Telêmaco semblantes pálidos, hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome esses criminosos horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se, como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas, senão as mesmas faltas. Vêm-se incessantemente na plenitude da sua enormidade, como se lhes apresenta, sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se a essa perseguição, buscam morte mais potente do que aquela que os separou do corpo. Desesperados invocam
uma morte capaz de exterminar-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver é constituída em suplício. Vêem-na, contudo, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmo, como raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, e penetrar-lhes o âmago das entranhas. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como assim, inseparável da realeza. Esses reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um ao outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, foste vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade, a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que são os cavalos e outros animais de carga, isto é, animais a que só se dá valor enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei nisso, e foste vós que me fizeste acreditar. Sofro agora tantos males por vos haver imitado. A essas recriminações aliviava as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis, a ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica o sofrimento sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da desídia da observância das leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Culpavam-no também de todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência e instigam a aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo, recai o rigor sobre os reis, que em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, como se fossem lobos devoradores. Aquilo que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, se condenaram às penas do Tártaro, por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Foram punidos pelos males que tinham deixado de praticar, em nome da sua autoridade. Além do mais, parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal era a sua pusilanimidade. Não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim
como nunca experimentaram o prazer da virtude, nunca poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Observação: o Espiritismo